Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Meu nome é Tamires, eu sou farmacêutica, né? E tô aí há algum bom tempo estudando sobre a área de injetáveis. Eu sou doutora em ciências biomédicas e depois do doutorado eu acabei indo muito para essa área de estudo, né? E vim um pouquinho para a gente estar conversando sobre uma estratégia de uso de aminoácidos, que é o nosso tema da semana aí, né? Pela via endovenosa, né? A gente está aí conversando um pouquinho sobre isso. E quando a gente pensa de injetável, né? Quando a gente fala de injetáveis, é legal a gente comentar que nada mais é do que uma via de administração, né? A gente tem via oral, a gente tem via nasal, sublingual e o injetável, que é uma via de administração. Então eu posso fazer aí reposição de aminoácidos, é claro, de vitaminas, né, de minerais e a escolha por essa via vai estar aí muito dependente, muito relativo quando eu penso no meu paciente. Quais são as características desse paciente, né? Esse paciente, ele é um paciente que absorve, ele é um paciente que adere, ele é um paciente que está no leito de UTI, né? É um paciente que quer uma ação mais rápida. Então, de acordo com a característica do paciente, eu posso estar optando pela via de administração injetável. Se a gente fizer aí um feedback de toda a semana, né? De tudo que a gente ouviu falar e tal, eu gosto de falar que aminoácido é vida, né? Não existe vida sem aminoácidos. Então, quando eu pego toda a estrutura, toda a cadeia fisiológica e eu vou ali repassando tudo aquilo que eu preciso, né, para o meu paciente, para o meu corpo, fica muito claro, fica muito fácil eu entender de que não existe homeostase humana sem que haja aminoácidos, né? A gente tem aí, eu até coloquei aí alguns estudos demonstrando que nos últimos anos, principalmente, tem sido demonstrado diversos estudos sobre a importância desses aminoácidos no funcionamento do corpo humano. Então, eu preciso, para que o meu corpo, para que o meu organismo alcance a homeostase, né, e realize as funções vitais ali, eu preciso de fornecer substrato, né, e esse substrato vai gerenciar ali, vai fornecer o processo de síntese proteica. Então eu pego aquele monte de aminoácidos, coloco ele ali unido, né, por ligações peptídicas e formo proteínas. Quando a gente pensa de uma maneira geral nas funções dos aminoácidos, a gente tem uma lista, uma gama gigante dessas funcionalidades. Então, se eu pensar fornecimento de nitrogênio, né, que vai ter ali, vai ser ali importante para diversos outros mecanismos fisiológicos, a estruturação dos meus tecidos, né? E com certeza aí a construção muscular, o ganho de massa magra, a questão das células de defesa, né? Do meu funcionamento de defesa, o meu sistema imune, né? Regulação de atividade de órgão endócrino, a gente sabe que a nossa função endócrina é super essencial ao meu funcionamento fisiológico, né? E também a formação da estrutura sanguínea. Então, cada vez mais comprovado e cada vez mais simples de se entender que proteína, que aminoácido é vida. E se eu penso em produção de proteínas, eu gosto muito de usar
a analogia ali da construção do muro, da construção de um muro na construção civil, né? Não tem como eu construir um muro se eu não tiver todo o material necessário para esse muro. Se eu não tiver cimento, se eu não tiver argamassa, né? Mão de obra, principalmente, né? Então, quando eu penso na produção de proteínas, eu tenho ali, eu preciso, né, ter todos os componentes presentes, todo o material que eu preciso para construir proteínas e nas devidas proporções. Eu preciso de ter material suficiente e em quantidades em equilíbrio, né? O meu sistema é mais eficiente quando eu tenho oferta de substratos, né, que fazem parte do ciclo de construção ali das proteínas. E é claro que os aminoácidos são essas partículas, são esses substratos, são os tijolinhos ali, né, do meu corpo, em prol dessa construção de proteína. E se eu vou pensar em aminoácido, eu gosto sempre de tocar que eu preciso de aminoácido em formas livres. O que seriam essas formas livres? Seriam os aminoácidos ali em suas subunidades, né? Para o meu organismo não ter que ficar ali quebrando fontes mais complexas. E aí, por isso que eu chego, por exemplo, no benefício de eu utilizar aminoácidos ao invés de utilizar uma proteína no pós-treino, por exemplo, né? O aminoácido na forma livre, ele não precisa ser quebrado pelo organismo para que ele seja absorvido. Então, se eu tenho alguma patologia, se eu tenho alguma dificuldade, se eu sou obeso, idoso, eu tenho uma propensão muito maior de absorver com eficiência e de ter ali resultados melhores quando administrado o aminoácido. E vai muito além disso, né, gente? Quando eu penso nos aminoácidos, eu não posso pensar só na parte de anabolismo muscular, né? Eu não posso pensar só em massa magra. Até muito pouco tempo, nosso senso comum eles nos levava muito a interpretar dessa forma, né? E hoje não, a gente vê os artigos, as publicações, os estudos, né? Até estudos que eu mesma e a minha equipe fizemos, que mostram que os aminoácidos eles estão influenciando grandemente na parte de concentração das pessoas, na parte de qualidade do sono, né, na atenção, no humor e é claro que na questão da força, né, da recuperação muscular, na redução de fadiga, né? Então a gente tem toda essa justificativa de utilização de aminoácidos. Ah, Tamires, mas a gente comentou que íamos falar de aminoácidos endovenosos, né? Sim. Vamos comentar então do porquê, né? Do porquê da via endovenosa. Quando a gente pensa na via injetável, na sua essência, né? O porquê utilizar via injetável, a gente tem algumas justificativas, né? E aí eu posso citar para vocês a justificativa de ser uma via mais biodisponível, né? Pensando na parte da suplementação em geral, é uma via mais biodisponível. Então, quando eu pego o processo de farmacodinâmica, o processo de farmacocinética, né? Que distribui ali entre absorção, distribuição, metabolização e excreção, a via injetável, ela vai fazer com que esse processo seja mais rápido. Ele pula ali o processo de absorção, né? Quando eu penso também em pacientes em questão de adesão ao tratamento, né? Uma vez que você vai estar fazendo isso lá na sua clínica,
o paciente vai ter uma adesão 100%, né? Se ele for à clínica, ele vai ser medicado. Quando tem, é claro, impossibilidade, né, de outras vias, paciente que não absorve, paciente com desbiose intestinal, paciente pós-bariátrico, né, que tem certa dificuldade aí de absorção de nutrientes, a via injetável se torna um forte instrumento. E é claro, quando eu estou também associando, não quer dizer que se eu vou optar por uma suplementação, né, pela via injetável, não quer dizer que eu não possa associar outras vias, né? Eu posso estar fazendo ali um protocolo no meu paciente, concomitante ali com via injetável e via oral, né? Eu posso estar ali agregando valor ao protocolo dos meus pacientes, né? Quando a gente sabe assim que tem diversas substâncias que são essenciais para a homeostase, né? E que são armazenadas ali de alguma forma no meu organismo. Por exemplo, a glicose, né? Eu posso guardar ali um pouquinho. No aminoácido, isso não acontece. Então, quando eu penso em específico, né, de aminoácidos, isso não acontece. Ou o aminoácido é usado ali de forma imediata, né, para cumprir as funções ali essenciais, para cumprir o seu papel de imediato, ou ele vai entrar ali no processo de distribuição e excreção. Ele vai ir lá para as últimas etapas do processo de farmacocinética, né? Então, é por isso que a gente fala sempre em dose de proporção, né? Eu tenho que ter proporções de doses que vão estar ali atendendo as demandas do meu organismo. Isso é extremamente essencial, né? Quando eu penso no processo de biodisponibilidade, no caso do aminoácido, eu tenho que lembrar para vocês que quando a gente fala de biodisponibilidade, eu estou principalmente falando de outras suplementações. Por quê? Porque a gente tem o amino, que é um produto, né, por via oral, mas que tem uma biodisponibilidade de 99%. Né? Então, no caso de biodisponibilidade, o injetável ele não vai ter assim como que eu falo, ele não vai ter um destaque tão grande, né? Ele pode ser muito mais administrado, por exemplo, em associações a alguns protocolos, né? E quando a gente pensa em biodisponibilidade tanto do aminoácido oral quanto do aminoácido injetável, eu tenho que ter uma alta absorção, porque a gente vem aí de diversos estudos e de diversos palestrantes e de diversas referências, né, da área médica que comprovam que a gente não é aquilo que a gente come, né? A gente é aquilo que a gente absorve. Então não adianta eu fazer uma suplementação gigante e o meu organismo não ser capaz de absorver. Isso é muito importante, né? Além da biodisponibilidade, quando a gente pensa em adesão ao tratamento, eu acho que tem tudo a ver com o injetável. Por quê? Eu posso ter paciente que está ali acamado, eu posso ter paciente que não adere de forma alguma à via oral, eu posso ter paciente com problema neurológico, né? Paciente que precisa se manter desacordado, precisa se manter sob efeito de algumas drogas, né? Ou, por exemplo, o injetável fazendo parte de regime de nutrição parenteral, né? E uma outra coisa que eu gosto muito de comentar, quando a gente pensa em adesão do paciente em si, é que quando você pratica ali uma via injetável, né? Quando você faz ali
soroterapias semanais no seu paciente, você acaba criando um vínculo, né? Você faz com que o seu paciente se sinta acolhido, você faz com que seu paciente sinta que ele está recebendo um tratamento diferencial, que ele está recebendo um tratamento personalizado, né? Isso cria um vínculo muito bom entre você e o seu paciente e acaba sempre fazendo com que esse paciente se torne seu, né, na essência, com que ele sempre volte, com que ele sinta que você é o médico que ele escolheu. Eu acho muito bacana essa essência que as terapias injetáveis podem trazer. Vamos pensar também no injetável como instrumento ali nos bariátricos, né? Quando a gente pega os números, as estatísticas aí a nível de Brasil mesmo, a gente vê que os bariátricos, as cirurgias bariátricas, elas vêm tendo um número muito crescente, né? E isso causa uma intensificação sobre a preocupação, né, do que a cirurgia bariátrica pode trazer ali a longo prazo. A gente sabe que vai ter uma restrição na ingestão alimentar, a gente sabe que pode ter ali, né, uma má absorção de nutrientes, isso ocorre na maioria dos bariátricos, né? E se eu tenho essas duas escalas aí, ele não se alimenta e ele não absorve, né? Eu vou estar provavelmente a um curto, a longo prazo desencadeando deficiências nutricionais, né? Como por exemplo a anemia, a perda de massa óssea, a perda de massa magra, né? Desnutrição proteica que está interligado com essa perda de massa magra. Então, o paciente bariátrico, ele é um paciente que, na essência, ele precisa de um suporte de suplementação grande. E a gente pode estar aí incluindo as terapias injetáveis. A deficiência proteica desse paciente, ela é muito evidente, né? Já temos aí muitos trabalhos que mostram um percentual estatístico de grande escala, né? Que demonstra aí que a absorção comprometida vai causar uma deficiência proteica muito grande nesses pacientes, principalmente na bile pancreática e do tipo Hux e Y, né? São as duas terapias onde eu tenho uma maior perda proteica. E a gente tem, assim, algumas características associadas a esses pacientes para eu usar a via injetável, que são, por exemplo, no pós-operatório imediato, né? Aquela fase onde o meu paciente ainda está ali no processo de internação, a via injetável ela seria muito favorável. Durante um período bem extenso, nos primeiros 30 a 60 dias, o paciente bariátrico ele ainda sente muita dificuldade de deglutição, de volume, né? Principalmente relacionada ao volume. Então, ele tem a dificuldade de quantidade de líquido e ele tem também intolerância a sabor muito forte e tudo. E é importantíssimo, como eu já disse, nutrir, suplementar esses pacientes no pós-operatório. Então, eu posso usar ali, né, como estratégia, fazer de imediato a suplementação injetável de aminoácidos, até por volta dos 60 dias. E é claro, a partir daí, ver, né, de acordo com os dados dele de bioimpedância, com os dados de perda muscular, né, ou até mesmo com as características que ele vem demonstrando, eu posso começar a pensar em associar. E aí eu começo a fazer uma associação do injetável oral do aminoácido oral com o aminoácido injetável.
é uma excelente estratégia, gente. Quando você pega a clínica, quando eu vejo, né, os médicos que eu já atendo, né, que eu já converso, que eu troco experiências e eles me falam os resultados obtidos através desse tipo de suplementação, né, a gente percebe que realmente seguir esse protocolo mostra pra gente que a gente está indo pro lado certo, que o paciente fica muito bem assistido, que o paciente ele tem uma recuperação muito boa, né? Então você percebe que realmente está sendo bom aquilo que você está propondo. E linkando aí o bariátrico, né? Linkando ao bariátrico, a gente vem recebendo aí diversos estudos, diversas publicações recentes de 2019, 2020 já, do uso de aminoácidos na parte de estética, né? Os aminoácidos essenciais sendo utilizados aí na melhora da pele, né? Inclusive, eu coloquei aí um artigo que mostra um estudo de mulheres sem hábito, né? Sem hábito de atividades físicas, sem condicionamento físico e que mesmo assim, mesmo diante desse padrão aí de sedentarismo, quando usando os aminoácidos essenciais comparado, né, ao grupo que não utilizava, elas tiveram um aumento muscular e uma melhora muito bacana na textura da pele. Então, é muito bacana isso. Ainda foi citado sobre a regeneração do colágeno, né, ali na derme. E o outro estudo, ele fez uma comparação, que aí, por isso que eu disse que eu estava linkando com o bariátrico, que mostrou que o aumento, né, a utilização de aminoácidos em pacientes adultos, ele melhorou a produção do fator de hidratação da pele natural. E aí desencadeia, é claro, né? Os aminoácidos já são ali instrumento, fonte de reações antioxidantes, né? E melhorou o perfil de recuperação tecidual. Então, quando eu penso, né, no meu paciente pós-cirúrgico, quando eu penso no meu paciente pós-bariátrico, né, eu vou estar dando ali fonte de recuperação de tecido, fonte e instrumento de cicatrização, né? E é claro, melhorando a textura, melhorando o perfil da pele desse paciente que muitas vezes tende a ser um paciente com um nível de flacidez muito alto. Então seria mais um motivo, né? Aí do uso dos aminoácidos. Um outro fator que eu acho interessante a gente comentar tem a ver com a utilização dos aminoácidos essenciais injetáveis em leitos, né? Quando eu penso em leitos hospitalares, leitos de UTI, né? O paciente, por exemplo, com câncer de boca, câncer de garganta, que é um paciente que tende muito a perder massa magra, tende muito a se tornar um sarcopênico, né, na essência, a desencadear, é claro, desbiose, né? Então, esse paciente aí que ele tem qualquer impossibilidade de deglutir, ele é um paciente chave para ser utilizado aminoácidos injetáveis, né? Paciente que está desacordado na UTI, e aí já tem diversos hospitais, né? Diversos centros hospitalares que utilizam os aminoácidos injetáveis aí como fonte de recuperação de homeostase dos pacientes, né? De melhora de perfil fisiológico desses pacientes. Eu acho que também é uma indicação extremamente importante. Um outro fator, assim, um outro exemplo que eu acho legal a gente pensar, está muito ligado com a função renal, né, o sistema e a anatomia do sistema urinário. Quando eu penso num paciente saudável,
né, um paciente que está ali com o fisiológico legal, quando a ingestão de proteína excede as necessidades do organismo, o que acontece? Os aminoácidos, né, ali ocorre a quebra, os aminoácidos são oxidados e aí gera ureia e alguns outros produtos nitrogenados que vão ser então eliminados pelos rins. Agora, quando ocorre um paciente, né, quando eu estou pegando ali um paciente com doença renal, essa excreção ela vai ser prejudicada. E aí esses produtos, né, esses resultados aí nitrogenados, eles vão se acumulando, né, e gera uma doença que a gente chama de síndrome urêmica. Esse paciente ele se torna um paciente urêmico. A redução da ingestão de alimentos fontes de proteína pode amenizar essa sintomatologia urêmica, ou seja, eu vou ter que pegar o paciente e reduzir a ingestão proteica dele. Ah, mas ele não pode, eu vi aí que eu preciso de síntese proteica, eu preciso de aminoácidos. Esse paciente vai sofrer com essa redução. Então, quando eu penso no manejo nutricional desses pacientes urêmicos, eu tenho que linkar fornecimento de aminoácidos, né, e suporte calórico suficiente, mas eu não posso exceder a capacidade renal ali do meu paciente de excretar os resíduos metabólicos, né? Então, o aminoácido injetável, ele também pode ser utilizado nesses casos. Por exemplo, se eu pegar lá, né, nesses casos, se eu tiver com um paciente em diálise, eu tenho ali uma perda muito grande de aminoácidos durante esse processo, né? Então, eu repor esses aminoácidos, principalmente em proporções equimolares, né? Que é essencial que haja essa proporção. Eu vou gerar ali um ganho ao meu paciente, né? Ele não vai ter aquela sobrecarga renal e eu vou gerar menor produção de escória nitrogenada, né? Então, eu vou gerar menos toxina urêmica. Então, os aminoácidos injetáveis nesse caso também seriam super indicados. Um outro link aqui que a gente pode fazer da utilização desses aminoácidos injetáveis está relacionado aos idosos. A gente já muito ouviu falar, né, que os idosos eles têm diversas alterações aí que advêm, né, do seu envelhecimento e ouvimos muito falar que muito disso tem a ver com dimensão corporal, né? Ele vai ter disfunção ali nas fibras musculares, o idoso, por consequência do envelhecimento, ele acaba diminuindo massa magra e aumentando gordura, né? Ele já tende a reduzir ali o conteúdo de água, né, do corpo, diminuição de massa óssea. Então, é claro que o idoso tem uma super indicação de reposição de aminoácidos, né? Além desse processo de envelhecimento normal, o idoso ainda tem a característica de ter ali em maior índice, né, as doenças metabólicas, as doenças crônicas, né, que podem ali levá-los ou não a internações, a processos de mantê-los acamados, né? Então eu preciso, na essência do idoso, de manter um equilíbrio entre síntese e degradação de proteína, né? E ainda tem a característica que o idoso ele não faz a reciclagem de proteína igual as pessoas mais jovens fazem, né? Ele não pratica o processo ali de autofagia. Então ele tem esse processo danificado,
né? Então, eu posso muito bem fazer, eu devo fazer o uso de aminoácidos em idosos. E se eu quero dar um upgrade, eu percebi que aquele idoso está muito sarcopênico, ele está baixo astral, ele não está querendo, ele está achando que nada vai dar certo mais para ele, né? Se eu quero dar aquele upgrade, dar aquela revolucionada ali no tratamento dele, eu entro, por exemplo, com 20 sessões, né, de aminoácidos no soro, associados ou não à via oral. E aí eu gero substrato, eu forneço substrato ali para que ele comece a restabelecer ali as funções, né, dele. Ah, Tamires, beleza. Vamos pensar então, eu quero começar a praticar os aminoácidos injetáveis na minha clínica. Como que seria, né? Como que eu poderia iniciar? A gente tem que levar em consideração hoje que o CRM, ele aprova, né? Ele aprova processos de infusões em clínicas, né? Desde que seja algo que direcione o nexo causal, né? Que eu saiba que realmente o meu paciente passou por uma anamnese completa, eu realmente percebi que ele foi estabelecido um nexo causal e eu preciso suplementá-lo. Se você quer começar, se você ainda não tem, né, estrutura na sua clínica, você pode estar entrando em contato com a Visa local, né, para saber quais são os padrões, quais são os direcionamentos que essa Visa vai te propor aí, né, a emissão de POPs, plano de gerenciamento de resíduos, para que você monte ali uma estrutura e inicie a infusão, né, as infusões aí. Não só de aminoácidos, mas como de qualquer outro tipo de suplemento compatível à via endovenosa, né? E aí, se você montou essa estrutura e quer começar pelos aminoácidos, vamos citar aí, né, como que seria. A gente tem que pensar na diluição dos aminoácidos, né? Inclusive nós temos estudos que demonstram que esses aminoácidos eles devem ser diluídos, tá? Ele não pode ser administrado em bolos, é essencial a diluição. E aí eu posso fazer essa diluição de uma ampola ou até mesmo de 2 ampolas para 250 ml de solução fisiológica a 0,9%. E de início, quando eu for iniciar a infusão, eu sempre indico que a gente inicie com um gotejamento menor, para que eu possa sentir o paciente, para que eu possa ver se esse paciente está confortável, né? Então eu inicio com um gotejamento de aproximadamente 50 gotas por minuto e correndo tudo bem, nas próximas infusões eu posso até trabalhar com um gotejamento um pouco maior, né? E é interessante a gente lembrar que esses aminoácidos eles são fáceis, né? A ampola de 8 aminoácidos essenciais, ela é uma ampola de fácil lida. Ela é uma ampola que tem compatibilidade com diversas outras substâncias. É uma ampola que pode ser administrada junto, né? Tem compatibilidade para ser administrado com vitaminas, com minerais, com ali associando, né, nas bolsas, desde que eu estabeleça o nexo causal e perceba que essa suplementação, né, ali em conjunto é necessária, né? E falo mais, né? Construa o seu diferencial no mercado. Faça mais do que o seu paciente espera. Hoje o injetável ele vem para fazer isso. Ele vem para você não apenas oferecer, né, para o seu paciente ali um diagnóstico, um receituário. Ele vem para você oferecer produto também. Ele vem para você oferecer um aconchego ali na sua clínica, o paciente voltar,
né, como eu já citei, ele se sentir acolhido, ele se sentir que ele está sendo ali tratado de uma maneira individualizada, né? Eu acho que hoje eu acredito realmente que é um diferencial aí que você pode ter. Eu coloquei essa frase aí, que é uma frase minha, né, que eu sempre uso, que tem muito a ver com isso. Eu acredito nos injetáveis como ferramenta de modificação de vida dos seus pacientes, né? Ele é uma estratégia incrível aí para você acrescentar aos tratamentos, melhorar a resposta clínica e gerar valor para o seu negócio, né? Então, era isso que eu queria deixar aí de recado para vocês, né? Coloco-me à disposição através dos telefones de contato da consultoria gratuita da Central Farma. E espero que eu tenha conseguido agregar conteúdo aí sobre os injetáveis. Um forte abraço e fiquem com Deus!